Senhora Presidente, obrigado, Sr. Deputado Pedro Lince, pelas questões que coloca. E, efetivamente, o Sr. Deputado puxou muito pela agricultura e pela evolução que tinha havido nesta matéria, mas o que depois nós ouvimos no terreno e junto dos agricultores não condiz bem com aquilo que é a introdução que o Sr. Deputado faz aqui. É que os agricultores lá no terreno, ainda agora nas jornadas, nos disseram que as empresas agrícolas têm dificuldade no acesso ao crédito. Não conseguem aceder ao crédito, apesar do dinheiro que os senhores já transferiram para a banca para financiar a economia, que deveria ser para financiar a economia. As organizações de produtores pecuários estão completamente asfixiadas porque não recebem os seus valores, ou até a estrutura de distribuição de cadáveres também está a funcionar muito mal. Não funciona mal, mas funciona à custa daquilo que são as organizações, porque não é devidamente financiada. Os agricultores, e ouvimos isso do maior produtor embalador de azeite do país, que é a Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, que fica completamente limitada pela grande distribuição, que domina aquilo que é a distribuição em Portugal e por isso tem que se render àquilo que são as suas evidências. Ou até os preços de primeira venda continuam a ser um fator importante de asfixia das empresas agrícolas. Mas o Sr. Deputado falou também no Alqueva e falou no compromisso do Governo para 2015, da conclusão. Registramos como um compromisso político, uma vez que passados 6 ou 7 meses depois da Ovibeja, que foi onde o Governo assumiu essa meta, ainda não nos soube dizer quais eram os instrumentos financeiros com os quais ia financiar essa conclusão da obra e por isso esperamos que não esteja a enganar os portugueses e os agricultores, uma vez que naquela altura o Governo estava bastante pressionado para ter que tomar uma posição, tomou a posição política, não sabemos se tem a posição financeira que consiga resolver o problema. Este problema está contra a economia planificada, é que o que se passou no Alqueva é que 50% do que está lá instalado é olival. O preço do azeite tem vindo a descer desde que começou a implantação do olival. E o que é que fazemos? Há mais de 80 mil hectares ainda para instalar culturas? Deixamos o sabor dos mercados ou temos uma intervenção ativa para controlar aquilo que se instala? Ou temos uma posição ativa para definir quais são as culturas que se instalam, tendo em conta que apenas o Distrito de Beja tem 13 mil desempregados, que é um distrito extremamente povoado como o Alentejo todo, e tem que haver uma intervenção ou não nesta matéria, e aí um investimento público de 2 mil milhões de euros investimento feito com dinheiros públicos, tem ou não um papel para ultrapassar estas dificuldades. É que o Sr. Deputado dizia muito bem que a promoção da utilização da terra não estava cometida a responsabilidade de nenhuma entidade. O anterior Governo não tinha feito isso. Parece que a EDI agora já tem não tem competência atribuída, vai fazendo algum trabalho nesta matéria, o que parece ser interessante do ponto de vista da promoção da utilização da terra e até de outra perspectiva que se prende com esta dificuldade na economia planificada. É que há muita dificuldade em proteger os pequenos e os médios agricultores na área do Alqueva. Por causa da dimensão da propriedade, por causa da rentabilidade. Mas a pequena propriedade e a média propriedade é fundamental para a dinamização das economias locais. É que os pequenos e os médios agricultores utilizam mão de obra local. Termino, Sr. Presidente. Utilizam mão de obra local, compram produtos fitofarmacêuticos, compram sementes na economia local, enquanto as grandes empresas internacionais que se instalam não o fazem, como conhecemos, por exemplo, na zona de Odmira, que vão buscar os trabalhadores à Ásia. E mesmo para terminar, o problema que o Sr. Deputado se refere relativamente à reforma agrária tem a ver com o nosso projeto de resolução e com a necessidade de intervir nesta matéria. É que os senhores, cada vez que intervêm relativamente àquilo que é a dimensão da propriedade, só se preocupam sempre em aumentar o tamanho da propriedade. E nós achamos que, para que as pequenas explorações tenham que ter rentabilidade, também terá que haver uma intervenção ao nível máximo da propriedade para poder compensar as mais pequenas. E precisamente esta pequena propriedade tem importância que eu já referi para a economia local. Isso, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Luís Ferreira, obrigado pela questão colocada. Efetivamente, o IP8 é uma via estruturante e importante para o Distrito de Beja e para a região Alentejo e para a ligação do interior do Distrito de Beja ao litoral alentejano. É uma via que começou a ser discutida há mais ou menos 25 anos, até no âmbito dos congressos sobre o Alentejo, começou a discutir esta via estruturante e, tal como todos os outros processos no Alentejo, são sempre processos muito demorados. Tivemos 40 anos à espera do Alqueva, andamos a discutir o aeroporto há 20 anos, este há 25 anos, o Poder Central tem sempre esta dificuldade em desenvolver os projetos no Alentejo. É efetivamente uma via que tem neste momento condições de segurança muito complexas. A intervenção que foi feita neste momento deixa
faz com que as condições que os alentejanos tinham e as outras pessoas que se deslocam naquelas vias sejam muito piores do que aquelas que estavam antes de começar a obra. E como disse muito bem, esta é uma via estruturante que não é apenas uma via que serve às populações daquelas áreas, mas é uma via, por exemplo, que liga o Porto de Sines ao resto do país, pode ligar o maior porto, um dos maiores portos da Europa, também a Espanha, com a dimensão e as componentes que tem. Assim, o IP8 foi desenvolvido na íntegra, como aliás o PCP sempre defendeu uma via estruturante, de tal modo estruturante que até defendíamos que, por exemplo, no âmbito da construção do IP8, e defendemos isso, houvesse, por exemplo, um oleoduto de ligação das refinarias de Sines a Beja. Mas a intenção do anterior governo não foi essa, foi construir apenas até Beja e sem saber muito bem o que é que faria até à fronteira. Por isso, uma intervenção que, neste momento, tem muito piores condições do que aquela que existiam. O que está instalado é de veras mau e voltando à questão do Porto de Sines, ainda há pouco tempo a senhora Presidente da Assembleia, os Presidentes das Comissões, reuniam em Setúbal e foi convidado a Presidente do Conselho de Administração do Porto de Sines para falar naquela importante infraestrutura e depois aquela infraestrutura não tem ligação ao país ou tem ligação por uma estrada que parece que foi vítima de um bombardeamento, que é aquilo que lá está junto ao IP8. Ou até se falamos na importância do turismo para o litoral alentejano ou até para Beja, a região de turismo do Alentejo, sediada em Beja, recebeu pelo terceiro ano consecutivo o prémio de melhor região de turismo e as pessoas ao chegarem a Beja o que vêem é aquela via completamente destruturada. E isto tem responsáveis, o responsável para já desta situação, o Governo agora decidiu suspender, sem percebemos muito bem como é que é o processo de suspensão, não é claro que se diga o que é que vai acontecer, sabemos que as estradas de Portugal vai apanhar alguns daqueles percursos, mas também sabemos que a estrada das Planícies, que era a antiga concessionária, faz a manutenção de uma série de outras vias na região. Termino, Sr. Presidente, e o que tememos é que possa vir a receber aquilo que é a manutenção por outras vias e ser vítima de mais um contrato. Por isso, ser vítima o povo português, logicamente. E aqui não tiramos também as responsabilidades ao PS, claro, que foi o Governo que fez a concessão, fez a avaliação das empresas para poder entregar aquele contrato e aquela obra parou porque as empresas não conseguiram financiamento para fazer a obra, por isso fez uma má avaliação da empresa que tinha sido feita. Termino mesmo. Isto claro que não aconteceria se a obra fosse feita por vias públicas e por meios públicos, sem recorrer às parcerias público-privadas. Sr. Presidente. Bem, Sr. Deputado Pita Ameixa, muito obrigado pelas suas questões. Começava por referir relativamente ao peso relativo dos partidos em Beja e no distrito de Beja. Não sei o que é que o Sr. Deputado se refere. Se refere, por exemplo, relativamente àquilo que é a unanimidade das autarquias, incluindo as do PS, com as posições que o PCP defende aqui na Assembleia da República e relativamente às asfixias que o próprio Governo do PS colocou a essas autarquias, aí podemos avaliar o peso relativo de que quem representa aqui na Assembleia da República aquilo que são efetivamente os interesses da região e temos aí, se calhar, um nível diferente daquilo que é o peso de cada partido na Assembleia da República. Aquilo que foram as obras do PS, eu já me referi àquilo que eram as responsabilidades do PS relativamente àquilo que foi o IP8, um processo de entrega. O PS anulou uma parte do IP8 e da ligação à fronteira, que era de Beja à fronteira, que era fundamental, decidiu introduzir portagens no IP8, foi o PS que decidiu essa introdução, é bom não esquecer, e também foi o PS que fez a avaliação da empresa a quem entregou a concessão, que afinal, passado 6 meses, não tinha condições financeiras para executar a obra e que agora temos que rever e com custos para o país. Relativamente ao Alqueva, é importante lembrar que o PCP foi talvez a única força política que nunca abdicou de defender o projeto da Alqueva, como os senhores alguma vez fizeram e esqueceram-se dele e deixaram-no para trás. E se há 40 anos, quando começou a intervenção em Alqueva, se ela já tivesse construído, talvez hoje o distrito de Beja não tivesse despovoado como está, não tivesse 13 mil desempregados e não tivesse as dificuldades que tem. E é por isso que, relativamente a Aljustrel, logicamente o Sr. Deputado falou em Aljustrel e Aljustrel é um exemplo muito interessante, nem percebo porque é que o trouxe aqui. O Governo do PS decidiu entregar 125 milhões de euros à Martifer para viabilizar a mina de Aljustrel, para a pôr novamente a trabalhar e para criar os 900 postos de trabalho que lá existiam. Isto numa altura em andávamos em campanha eleitoral para as autárquicas, logicamente, quando o Sr. Primeiro-Ministro foi fazer estes anúncios a Aljustrel. O que é certo é que os 900
900 postos de trabalho ainda não foram criados. A mina tem neste momento, e dizia-nos este Governo, 418 postos de trabalho. Não são os 900 que os senhores entregaram para a empresa. Se o Sr. Deputado acha que não está mal, com 13 mil desempregados no distrito, percebe-se claramente a noção que tem do serviço público e do gasto dos dinheiros públicos. Quero concluir, Sr. Deputado. Quanto à alternativa do PS, percebemos por isto tudo que o PS é uma parte do problema, dá um contributo para o país chegar onde chegou nos últimos 36 anos e, logicamente, que a alternativa não é com as políticas que o PS tem desenvolvido, mas sim com outras políticas. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado pelas suas questões. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, efetivamente, e referi-me também, Beja é um distrito particularmente atacado pelas dificuldades e por aquilo que têm sido as políticas dos últimos governos nas diferentes matérias que o Sr. Deputado referiu e que eu também já referi. É um exemplo particularmente interessante de como é que a não execução do investimento público pode deixar para trás o desenvolvimento de uma série de setores que seriam fundamentais para a nossa economia, e é também nesse papel que entendemos a importância da Caixa Geral de Depósitos, porque os partidos do Governo não podem aqui passar o tempo a dizer e a propor que temos que afetar uma parte do dinheiro ao setor bancário para financiar a economia e depois, no concreto, esse dinheiro não vai ter a economia, como é o exemplo de apenas 1% dos 6 mil milhões que foi disponibilizado para a economia, e por isso é que o PCP sempre disse que, numa altura destas, podia ser importante a nacionalização da banca pública, e aquilo que foi o dinheiro que foi posto em alguns bancos era suficiente para que o Estado tivesse o controle de uma parte importante desse setor e, efetivamente, vocacioná-lo não para o negócio, mas para o investimento público. E é por essa razão, também por esta razão, que defendemos as políticas alternativas, uma política alternativa que tenha o interesse do país, em que o interesse do país permaneça acima de todos os outros interesses, e até aqui cruzando com aquilo que foi uma última questão do Sr. Deputado Pita Ameixa, o que nós vemos, o cruzamento da política alternativa com a União Europeia, é que aquilo que é a política alternativa, aquilo que nós defendemos, tem que salvaguardar sempre os interesses do país acima de tudo. E se aquilo que é a União Europeia e as orientações da União Europeia, o que serve é para estrangular o país, estrangular a nossa economia e dar pior vida aos portugueses, então temos aqui uma incompatibilidade que nós temos que resolver sem abandonar nunca aquilo que é o interesse nacional. Mas as políticas alternativas, a implementação de políticas alternativas, há de depender, no fundo, sempre do verdadeiro detentor do poder em Portugal, que é o povo português, e dessa vontade do povo português e da capacidade dele se mobilizar e dele vir para a rua e de exigir as políticas alternativas, é que elas surgirão. Porque não nos podemos esquecer que, a seguir ao 25 de Abril, quando o povo efetivamente decidiu que tinha um papel ativo na exigência e na construção de um país diferente, aquilo que era o posicionamento das bancadas que estão na Assembleia da República era muito diferente. Nessa altura, é verdade que o CDS não votou a favor da Constituição, mas absteve-se, e até era um partido de centro, e todos os outros, incluindo o PSD, aprovaram aquela Constituição, uma das mais progressistas da Europa, e até defendiam, imagine-se, a reforma agrária, né? Até defendiam a reforma agrária. Por isso, daquilo que for a capacidade do povo exigir uma política alternativa, o povo que é o verdadeiro detentor do poder, os senhores deputados não se devem esquecer disso, que às vezes parece que se esquecem daquilo que for essa capacidade de exigir a política alternativa, já não é detentor de tempo. Quero concluir, por favor. Será implementada certamente. Obrigado pela paciência, Sra. Presidente.